A paixão arrasta-nos assim para o sofrimento, porque a paixão é, no fundo, a busca de um impossível. A paixão promete ao sofrimento fundamental uma saída. Na individualidade descontínua, sofremos pelo nosso isolamento. Na paixão, é-nos incessantemente repetido que, se possuirmos o ser amado, essa vida, abafada pela solidão, formaria uma só vida com a do ser amado. Mas é impossível. Oi, pessoal, de volta no nosso canal. Animados, apesar de todas as dificuldades e abismos desse confinamento, a gente tem sim muito ânimo, muita alegria para discutir novos valores, um novo ser humano, uma nova possibilidade de sociedade e nada melhor do que desafio para a gente ter coragem de realmente colocar as coisas a partir de outros pontos e outros princípios. Esses nossos 4 próximos episódios, incluindo esse, a gente vai tratar exatamente disso. O que precisamos considerar para sairmos daqui diferente do que entramos? A gente vai sair diferente de qualquer maneira, mas como tornar essa experiência afirmativa para a nossa vida pessoal, individual, social, coletiva, entre famílias, na relação com o meio ambiente, com o mundo, com o outro? O que precisa ser considerado se a gente quer afirmar algo diferente, né? O que pode realmente ser diferente? Qual é o eixo dessa diferença? Vocês sabem que eu estudo Nietzsche, é minha especialidade, e o Nietzsche discute essa questão muito profundamente, né? A gente viveu uma sociedade da contra-natureza. Qual sociedade não seria contra a natureza? Ou melhor, o que seria uma sociedade, um mundo, um grupamento humano que tivesse uma relação de composição com a natureza e não de decomposição? Numa relação de parceria e não de controle. E é disso que a gente vai falar. Antes disso ainda, é preciso deixar claro uma dificuldade nossa grave, né? Aqui. Trazer questões difíceis e densas para uma linguagem acessível não é fácil. É fácil você encontrar uma linguagem acessível sem muito conteúdo, sem muita argumentação, sem muita densidade. Ou um discurso altamente denso, né? Altamente recheado de conteúdo, mas muito pouco acessível, enigmático. O desafio que eu estou trazendo não é só meu, é o desafio do nosso tempo. Como trazer os grandes conteúdos da humanidade, os grandes pensadores, os grandes gênios que nos trouxeram tantas chaves de interpretação. Como trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, sem pasteurizar esse conteúdo, sem torná-lo raso. Esse é o desafio desse canal. Não quer dizer que a gente consiga, mas eu espero contar com a sua colaboração, nos trazendo sugestões e críticas. Eu hoje não vou falar de Nietzsche, apesar do tema de hoje ser muito ligado a Nietzsche. Hoje eu vou trazer um outro autor que gosta do Nietzsche, que leu Nietzsche, mas que não é exatamente ele. Eu vou falar para vocês hoje sobre Georges Bataille e eu vou mostrar o livro que está aqui. Georges Bataille, o erotismo. Esse tema, o erotismo, é um tema que a gente ainda vai discutir profundamente. Esse livro, para dizer a verdade para vocês, eu comprei esse livro em 1988, para vocês terem uma ideia. E esse livro, a gente poderia fazer 20 cursos com ele, e a gente vai adiante com ele. Mas eu quero trazer apenas pequenas questões fundamentais. Ele é um livro que foi muito importante para mim e marcou muito a minha trajetória até aqui. Eu faço questão de dividir isso com vocês, pelo menos um pouquinho. Diz ele no prólogo: está o espírito humano exposto às mais surpreendentes injunções, sem cessar a si próprio, se teme. Seus movimentos eróticos aterram-no, provocam nele terror. Penso que o humano não tem possibilidade de esclarecer e esclarecer-se melhor, se não dominar o que o aterroriza. Isso não quer dizer que ele deva viver um mundo onde não tenha terror, mas quer dizer que ele pode ultrapassar o que o apavora, pode olhá-lo de frente. E é esse o desafio que nós temos aqui por diante. Então, o mundo contra a natureza, a civilização contra a natureza, é uma civilização que não quer enxergar aquilo que nos aterroriza e nos apavora. Então, o ser humano tem muitas razões de terror, de medo, de angústia. A morte, a solidão, o sofrimento psíquico, o sofrimento físico,
O tempo, a velhice, tem muitas questões que nos causam pavor e dificuldade e angústia extrema, né? O que o Bataille está propondo, e ele faz isso em outros livros, já seguindo a experiência do Nietzsche, que é nessa direção, primeiro afirmar que viver, existir no mundo é algo difícil, denso, extremamente prazeroso e grandioso, mas a gente só pode ter acesso ao grandioso do mundo, à grandiosidade da existência da vida, se tivermos coragem de nos relacionar com o que nos aterroriza. E hoje a gente vai falar de solidão, mas esses são os temas que a gente vai tratar aqui: solidão, sofrimento, mas também alegria de viver, a arte. A gente vai misturar esses temas, eu acho que a gente vai fazer uma boa salada. Mas hoje é exatamente essa questão. Ponto 1 do nosso desse episódio, desse segundo momento. Ponto 1, é preciso olhar de frente o que nos aterroriza. Para isso, existem óculos, para isso, existem filtros. Olhar de frente o que nos aterroriza é insuportável, mas a arte, por exemplo, é um filtro extremamente necessário. Para dar um exemplo para vocês, se você está sofrendo uma perda amorosa, por exemplo, imensa, isso dói demais, né? Enorme. Se você alia o seu sofrimento à arte, ao filme, a uma música, ao teatro, se algo na arte representa o seu sofrimento, você vai conseguir uma maneira melhor de lidar com ele. Então, a arte é uma forma de nos ajudar a lidar com o que nos aterroriza. E mais, veja só, se temos como seres humanos algo que nos aterroriza, se a existência em si, a falta de explicação, a instabilidade da vida nos dá tanta angústia, esse é o sentimento que, se vencido, torna-se um impulso para a gente sempre ir além da gente mesmo. Então, é como se o impulso da alegria de viver, que a gente vai ver nos próximos episódios, tem a ver com a ação, né? Ação afirmativa. O fato de enfrentarmos o que nos aterroriza não apenas nos alivia do terror e da angústia, mas nos provoca uma força extra, um vigor novo. Eu chamo esse nosso dia de a solidão vigorosa. E vou começar falando exatamente sobre essa questão. Então, nosso tema é a solidão, o nosso primeiro tema. Tem várias coisas que nos aterrorizam. A morte nos aterroriza, mas hoje a gente vai falar da solidão, que também nos aterroriza. Então, o que é exatamente a solidão? Esse escritor, Bataille, ele diz o seguinte: entre um ser e outro ser há um abismo, uma descontinuidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: quando duas pessoas se encontram e fazem um filho, uma pessoa vem de um mundo, outra vem de outro. Uma tem um código genético, outra tem outra. Uma tem uma cultura, hábitos, modos de viver, e outra tem outra. Quando essas duas pessoas se encontram, você tem um outro ser que vai nascer da junção destes dois, que, como a gente sabe, o nosso código genético é imenso, né? Essa pessoa que vai nascer, ela é filha desses dois, porque ela tem uma combinação, mas ela é uma outra pessoa, diferente. Os filhos não estão em continuidade com os pais, porque os filhos, eles são uma mistura de mãe e de pai, por mais que se pareça com um dos dois. Então, o filho não está em continuidade com os pais. Os pais não estão em continuidade com seus pais. Então, nós não estamos em continuidade com os nossos filhos e não estamos em continuidade com quem nos gerou. Isso caracteriza uma descontinuidade, como ele diz. O que é descontínuo? Um dia a gente nasce e a gente vive essa vida, é isso que a gente carrega, e um dia a gente morre. Essa descontinuidade é marcada por uma coisa chamada solidão. Veja só, isso a gente também já viu em outros episódios, quem não viu, veja que a gente vai retornar sempre a isso. Nós existimos no mundo como seres únicos. Eu tenho uma única digital, né? Minha digital é única. Eu sou uma única pessoa entre bilhões de pessoas que tem no mundo. Mas eu não sou apenas uma única pessoa pela digital. Eu existo no mundo e tenho consciência de que existo. Eu sei que eu existo. E mesmo que eu não pense teoricamente sobre isso, eu sinto que eu não estou em continuidade com ninguém. Essa sensação é muito dura, extremamente rude. É isso que nos faz, na madrugada, não conseguir respirar às vezes, de angústia.
A angústia diz respeito a exatamente essa sensação. Não explica como eu existo, você existe, o outro existe. Como a minha vida é única e quando eu morrer acontece o que comigo? Quem me entende? Quem ocupa o meu lugar? Ninguém. Ninguém ocupa o meu corpo e o meu lugar no mundo. Então, essa sensação de existência única, estar nesse lugar é extremamente difícil, mas extremamente necessário. Esse é o lugar da autenticidade, de uma vida autêntica, ser capaz de assumir essa condição de solidão, quero dizer, de não ter ninguém que compartilhe exatamente o que você vive naquele momento. Bom, é exatamente por isso, diz Bataille, porque entre um ser e outro ser há um abismo, uma descontinuidade, e a solidão é o que nos caracteriza de modo orgânico. É exatamente por isso que nosso grande fascínio, nossa grande paixão, o que nos alegra, tudo que nos anima, é exatamente estabelecer uma continuidade. Nada mais natural e afirmativo. Então, o que é o erotismo? Erotismo é quando você se sente em comunhão com alguém ou alguma coisa. E ele diz que nós temos 3 tipos de erotismo. Nós temos o erotismo dos corpos, que é onde um corpo se une a outro no sexo, e esses 2 corpos se tornam um e, ao mesmo tempo, se tornam nenhum, né? E experimentam o não ser. Inclusive, vamos admitir que é preciso perder o eu no erótico, né? Numa relação erótica. Então, quando 2 pessoas fazem sexo sem perder a si mesmas por nenhum minuto, esse sexo não é erótico para Bataille. Então, erótico é exatamente não ser, não existir por algum tempo. E aí, naquele momento, você se sente a própria vida. Você se identifica com a natureza. O sofrimento humano é exatamente o ser partido. É eu ter nome, é eu não ser o mundo, né? Pra vocês terem uma ideia, um ser alguém que vive em contato com a natureza, né? Como os índios ou tal, tem essa relação de continuidade. As crianças, elas quando nascem, bebês e crianças muito pequenas, elas se sentem em continuidade com a natureza, com a mãe. É difícil romper com a mãe, a criança se sente em continuidade. Mas o que a torna autônoma é a descontinuidade. Ela dizer, não, agora eu existo. Eu não penso por minha mãe, eu penso por mim. Não penso por meu pai, eu penso por mim. Essa sensação de descontinuidade nos dói. Então, o erotismo do corpo é quando você se une a outro corpo e isso te fortalece a ponto de você não ser por um minuto e não ser nos dá um grande prazer, especialmente quando a gente retorna ao ser logo depois. Mas o erotismo não é só dos corpos, como a gente pensa, sexual. O erotismo é do amor, que pode existir entre pessoas que não têm sexo, por paixões intelectuais, por amizade, ou por paixões platônicas, onde não há sexo. O que é a paixão? É quando você não é pelo corpo, mas você projeta moralmente a sua continuidade em alguém. Alguém que você admira, alguém que você ama, né? Então você se projeta nessa pessoa. Quando rompe esse vínculo é muito dolorido, o rompimento dos vínculos amorosos, porque é como se a pessoa fosse embora e levasse você com ela, porque você estava projetado nela, nessa sensação de continuidade. O terceiro erotismo é o erotismo sagrado, que é com a natureza. Quando você se relaciona com a natureza, com a vida e com a morte. É um longo detalhe, eu estou falando isso, gente, muito rapidamente. Esses temas são altamente sofisticados, dão margem a milhões de coisas e um dia a gente vai fazer um curso sobre isso. Mas nesse momento é suficiente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, tem também o erotismo que ele chama de sagrado, né? Que é a relação com a vida. Há um momento em que você esquece de si e se sente a própria vida, a própria natureza. Isso tudo existe e é possível desenvolver essa sensação de continuidade, de pertencimento à natureza, ao mundo e à vida, perdendo essa dor profunda, que é a dor de estar partido, mas a gente só atinge esse sentimento de participação com a vida se a gente é um ser único, se a gente assume a autenticidade de ser a gente mesmo. Então, eu existo e ninguém está em continuidade comigo. Não é fácil assumir essa coisa. Então, essa é a busca. Esse primeiro momento, ele traz exatamente o Bataille nos mostrando primeiro, né? E ele fala muito mais do que isso, mas eu recortei o quê? Primeiro, somos seres sozinhos,
descontínuos e que isso nos dá uma dor imensa, imensa. Mas por isso mesmo vivemos para ultrapassar essa dor constitutiva que é saindo da gente mesmo, nos projetando nos outros, no mundo, criando essa sensação de participação provisória, porque ela se desfaz e a gente lida com isso. Então, há algo rude na solidão. Rude, um vento forte e vigoroso, que apesar de ser rude, é a força, é como se isso que eu acabei de falar fosse aquela queda no fundo do poço que a gente diz, né? É como se a gente precisasse ir nesse fundo e assumir, sentir esse sentimento que eu acabei de dizer, de solidão e de dor, porque dali brota um novo ser com muito mais intensidade. É como se, ao enfrentar a dor maior que a gente tem na vida, a solidão é uma delas, né? As maiores, né? Ao enfrentar as maiores dores que a vida tem, todas as outras ficassem muito mais fáceis. É esse impulso que nos dá enfrentar o que nos aterroriza. Nietzsche é um outro filósofo que traz muitas contribuições nesse tema. Nietzsche é um filósofo alemão, né, do século XIX, que eu estudo bastante e vou falar muito dele aqui. Inclusive o Bataille, esqueci de falar para vocês, o Bataille é um escritor, né, isso que eu acabei de falar do erotismo, ele é escritor de literatura, mas ao mesmo tempo ele está inserido na história da filosofia por causa desse conceito de erotismo. Ele tem um vínculo grande com a economia, com o conceito de dispêndio, que a gente também vai dizer. É um cara incrível, um dos gênios do século XX, ainda nem tão reconhecido como creio que ainda vai ser. Mas enfim, Nietzsche é um filósofo do século XIX, né? E a gente ainda vai tratar muito ele aqui. Enfim, o que o Nietzsche traz de contribuição? Nietzsche diz uma coisa muito legal no Zaratustra. Ele diz, uma coisa é a solidão, outra é o abandono. Abandonado é você está quando você projeta, como a gente comentou antes, em alguém a sua continuidade. Somos seres descontínuos e projeto buscando continuidade no outro. Pode ser uma relação de amor, que pode ser amizade, pode ser de admiração intelectual, mas algo forte que você projeta no outro como afeto ou sexual. Quando você projeta e o outro te diz não, ou nunca te quis, ou te deixa depois de um tempo em que está com você, você foi abandonado. Então você não está sozinho nesse momento, não. Você está abandonado, porque você está zero sozinho. Você está com o outro em você. E, no entanto, o outro não te corresponde. Entende a dificuldade? Como tirar de você o outro que está em você, porque você trouxe essa pessoa para produzir essa continuidade. Você se projetou. Ela vai embora, leva você. E você fica com ela e ela não te quer. É muito sofrido o abandono. Mas isso não é solidão. Não confundam. Solidão é um estado afirmativo do ser, que nós temos que atingir. A solidão é o estado constitutivo do ser humano. E ao contrário de sofrimento, a solidão é sempre muito vigorosa. Essa experiência. A experiência da solidão afirmativa é uma experiência em que você acessa. Não é que alguém te lançou, não. Como eu disse, ser lançado é ser abandonado. Então é uma sensação muito ruim. Eu estou propondo outra coisa. Estou propondo que a gente busque a solidão, que a gente acesse a solidão, que é o lugar onde você assume a sua condição existencial. Viver é apenas ter nascido e o seu corpo, e o seu psiquismo também, mas principalmente o seu corpo, estarem numa ligação de retroalimentação com o mundo que cria uma continuidade. Estar vivo é isso, é se alimentar, respirar, caminhar, estar vivo, ou seja, estar no fluxo do mundo. Isso para o humano não é suficiente. O humano precisa existir. Existir é saber que você vive, é ter consciência do processo, né? Desse rompimento que foi o nascimento. Você estava vinculado ao corpo da sua mãe, você se rompeu do corpo, na primeira infância, no iniciozinho, você ainda está vinculado, mas você precisa se desvincular da mãe, você precisa se desvincular do seu pai, você precisa crescer, ganhar autonomia, e você precisa dizer, não come nome próprio, não, eu sou Viviane Mosé, não. Você tem que dizer, eu existo com este corpo, eu participo de algo que eu não entendo. É uma experiência desconhecida, a vida, inédita, cheia de idas e vindas, que a nossa inteligência e compreensão não abarca. Então, para estar sozinho, você precisa, antes de tudo, parar
de tentar controlar, é o não controle. Isso é muito angustiante. O que significa tudo isso? Significa que, por não sermos sozinhos, nós nos projetamos no outro e queremos que o outro elimine a solidão da gente. A gente se relaciona com as pessoas não para duas solidões, dois seres únicos e sozinhos partilharem a vida juntos. Não, a gente quer que o outro nos tire da solidão. Isso produz relações difíceis, tóxicas. Eu só posso ter um relacionamento afirmativo se eu tiver clareza de que o outro não está ali para abafar ou eliminar essa sensação constitutiva. Porque, apesar do amor e do afeto inicialmente produzirem essa junção, com o convívio, esse primeiro inebriamento vai se desfazendo, o amor permanece, mas você tem clareza que você continua angustiado. Então, às vezes você está vivendo um grande amor e não entende por que você continua tão angustiado. Porque continua bebendo tanto, comprando tanto, fumando tanto. E não acaba o amor, a continuidade do afeto, encontrar quem você ama, não acaba, porque a sua angústia, porque o seu papel no mundo é só seu. Há um caminho para você trilhar, único, único. Só você pode fazer esse caminho, ninguém pode fazer por você. Isso é ter uma vida autêntica. Portanto, nós vamos ainda retornar a esse tema da solidão. É super importante, mas inicialmente para provocá-los, e a gente vai voltar a falar, é dizer... acessem esse lugar, busquem esse lugar. Não há como fugir desse lugar. É para não estar neste lugar que a gente faz tantas coisas e busca tantas coisas que não nos interessam de fato. Retorne a esse ponto. A solidão é algo que a vida nos dá, que a natureza nos dá. Lutar contra a solidão é lutar contra a natureza. O primeiro princípio de uma sociedade, de uma civilização contra a natureza, diz Nietzsche, é exatamente na relação da gente com a gente mesmo. Ao não encarar em nós o que é dado, imposto, o que é vida, a gente começa a negar a vida a partir desse ponto, negando essa solidão constitutiva. Queridos, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Foi uma pincelada muito rápida nesse tema, mas a gente vai voltar a falar disso em breve. Um abraço e até!